Fala galera, tudo bem com vocês? Rafael aqui de novo. Hoje uma entrevista mais do que especial. Eu estou aqui com o Henrique, aluno nosso que acabou de chegar de um intercâmbio do Canadá. Ele vai contar um pouquinho da experiência que ele teve ali no Canadá. Infelizmente não vai ser por muito tempo, porque ele tem os afazeres dele, chegou agora de viagem, está vendo a família, tá aquela correria toda, mas conseguiu vir aqui com a gente. Henrique, apresenta-se para a galera, fala como é que foi a tua experiência. Como foi o primeiro contato? O que você tem para falar para a gente já nesse início? Bom, muito obrigado por me apresentar aí, satisfação, meu nome é Luiz Henrique. Como ele comentou, o intercâmbio foi lá no Canadá, numa cidade maravilhosa que chama Vancouver, faz fronteira ali com os Estados Unidos, muito pertinho de Seattle, coisa de 1 hora ali de Seattle. Então é uma cidade também com muita influência americana, ela tem muita influência dos Estados Unidos. Você vê pela arquitetura das casas, pela arquitetura da cidade. É uma cidade maravilhosa, uma cidade muito linda, a infraestrutura é muito boa, Legal, muito legal. frio. Frio, frio, tá vendo? O Canadá é interessante, cara, é até engraçado comentar isso, porque tem inverno, tem verão lá, mas por ser Canadá, até no verão, no final da noite, tem aquela brisazinha fria nas montanhas, sabe? Entendi. Mas sim, acabei de voltar, foi um período maravilhoso que eu fui para treinar muito meu inglês, para me aperfeiçoar profissionalmente. Legal, legal. E melhorar meus estudos, tanto no inglês quanto de tecnologia lá também. Bacana. Henrique, conta pra galera que está assistindo a gente. A sua saída daqui do Brasil até a sua chegada lá em relação ao quê? Voo, aeroporto, imigração, aquela parte de documentação, aquela coisa toda, e chegando no local que você ficou lá no início, como é que foi os primeiros dias em relação à comunicação? Como é que você conseguiu se virar? O quão importante foi essa etapa do inglês na sua vida, nessa parte desta viagem? É essencial, mano. É essencial, né? É um país, o Canadá em específico, ele é um país bilíngue, né, mano? Então lá eles falam tanto inglês quanto francês, mas na cidade que eu fiquei, por ter muita influência americana, é basicamente só inglês, vamos ler basicamente só inglês. Então, eu ter a independência de falar com as pessoas para conseguir fazer as coisas que eu quero foi essencial. Até para eu conseguir trabalho lá também, né, mano? Porque eu fui para fazer intercâmbio, mas eu também fui para fazer um cascalhinho para mim, um dinheirinho Lógico. para mim, né? Tá vendo? O brasileiro não fica parado, né? Vai viajar para passear, intercâmbio, estudar, mas vai trabalhar também. Fazer dinheiro, mano, fazer dinheiro. E o inglês foi essencial, mano. Eu consigo 100% dizer a diferença das qualidades de emprego que as pessoas que chegaram lá sabendo inglês um pouquinho melhor, das pessoas que sabiam muito pouco. Você vê a diferença ali, tanto da qualidade do trampo, sabe? A pessoa que pô, tá falando mais fisicamente e tal, quanto do tanto que ganha mesmo, sabe? Entendi. Então, o inglês foi um ponto essencial na comunicação dentro de Vancouver. Ah, legal. Ó, em outra oportunidade, o Henrique vai voltar aqui, a gente vai gravar um vídeo mais específico, mas só para dar uma palhinha para a galera, Henrique. Então, o que você está dizendo agora, rapidinho para o pessoal, é que há uma diferença em relação à qualidade, tipos de trabalho para aquela pessoa que, digamos, seja um iniciante no inglês, seja aquele que tem um intermediário, seja aquele que tem já um nível avançado de inglês, de domínio do idioma. Então, assim, você está dizendo que a galera que conhece um pouquinho, tem um tipo de trabalho que ganha razoável, a galera que sabe mais, consegue um trabalho melhor, consequentemente pagando mais. Definitivamente, mano. Definitivamente. Tipo, sem sombra de dúvida, na verdade. Você percebe que tem muita gente lá que chega sem saber muito inglês e também não faz muita questão de aprender muito inglês. E eles conseguem trabalhar lá, sabe, mano? O trabalho não vai faltar pra ninguém. Mas são trabalhos que você vai ter mais dificuldade de lidar ao longo prazo, sabe? E isso aconteceu só com, tipo, gente brasileira que você conviveu lá, ou isso é uma coisa que é gente de todo mundo, de todas as nacionalidades? Pergunto isso porque o brasileiro tem a mania de achar que é só com ele que acontecem as coisas. Ah, eu sou brasileiro, só eu não consigo isso, só eu não vou conseguir trabalho porque o meu inglês é fraco. Isso acontece com pessoas de outros países também. Mano, isso aí é um ponto muito massa que você comentou, porque Vancouver é uma cidade muito globalizada, sabe, mano? Então, quando você vai na rua, você vê gente falando inglês, você vê gente falando francês, você vê gente falando espanhol, português, língua que eu nem sei o que é, mas para as pessoas que têm dificuldade de falar inglês, e isso é do mundo inteiro, independentemente da sua nacionalidade, você vai ter mais dificuldade de conseguir seus trabalhos também, sabe, mano? Tá bom. Um trabalho legal, sabe? Para você conseguir uns trabalhos melhores, mano, definitivamente assim, o inglês é um ponto
indispensável. E se você fosse para hoje, tipo, decidi realmente vou morar fora do Brasil, não quero mais saber de Brasil por enquanto, vou me mudar fixo, enfim. Canadá é uma boa opção para a galera? Ou você acha que outros países, talvez, quem sabe? Mano, cada um tem seus objetivos de vida, sabe, mano? É difícil eu responder pela pessoa que está assistindo, Claro. mas eu vou responder por mim. Uhum. Eu penso sim em ter uma vida no Canadá, eu gostei muito de lá tem muita segurança, lá é muito bom para fazer dinheiro, lá é muito bom a infraestrutura da cidade, então eu pessoalmente preciso ter filho no futuro, sabe? Legal, eu preciso ter legal. minha família lá e eu ter a tranquilidade de saber que meu filho vai pro colégio sozinho, sem ter nenhum tipo de problema com segurança e tal, Que massa. tranquiliza a cabeça muito, sabe? E aquela sensação, Henrique, de poder se comunicar com a galera sem problema nenhum, aquela sensação tipo, tô ouvindo tudo, tô entendendo tudo, agora é minha vez de falar. Como é que foi? É muito bom, mano, porque eu fui pra lá, eu já tinha um inglês prévio, né, mano? Eu já tinha estudado inglês, mas ainda definitivamente não era no nível que eu tô hoje. Tô falando que eu sou o melhor falante de inglês também no mundo, mas com certeza tá muito melhor do que quando eu cheguei lá. Eu ter a oportunidade de falar, velho, com indiano, com chinês, com inglês, com gente da Tailândia, gente do mundo inteiro, porque a gente tem essa língua em comum que é o inglês, mano, é maravilhoso, sabe? Então você vai sair até para momentos de descontração. A gente fala muito de trabalho aqui, Sim. mas até para momentos de descontração, sabe? Ir num restaurante, shopping, sei lá, pegar um cinema, Sim, não sei. sim. Você vai com seus colegas que você fez no trabalho, na escola, e você está se comunicando com eles, falando sobre tudo que está acontecendo. É delicioso, mano. É delicioso. Você entende tudo, sabe? Você começa a entender as músicas, sabe? Essa é uma parte que me pegou muito também, porque as músicas é muito difícil você, no começo, conseguir entender, porque eles falam muitos jargões ali, umas expressões que você não conhece, e tipo, chega um ponto ali que dá o estralo que você começa a entender, assim, é bem interessante. É aquele inglês que, tipo, é aquele inglês que não está no livro. Aquele inglês que não está no livro. E é o que a gente ensina muito aqui, viu? Para você que não sabe, quiser ter uma experiência também, já sabe que a gente vai muito além. Aquele inglês que não está no livro é aquele que é falado nas ruas, propriamente dito, gírias, as famosas slangs, ditados populares, que muitas vezes aqui no Brasil é de um jeito e com certeza lá fora é de outro, né? Então, assim, o inglês fora do livro faz muita diferença. Consegue contar pra gente aqui rapidinho alguma situação? Assim, Consigo demais. Expressões que são muito normais aqui, que lá não existem, sabe? Então, tipo, teve um dia que eu queria falar que a casa caiu, não existe The House is Falling Down, não existe isso. Então, pô, você vai aprendendo ali na prática quais são as expressões ali do dia a dia para falar as coisas que você falaria no dia a dia. É bem interessante, mano. Você aprende muito também falando com as pessoas no dia a dia, né, mano? Isso aí é o que faz toda a diferença. Uhum. A gente tem nossas aulas de conversação aqui justamente para isso, para ter aquele inglês bem mais fora do livro, lógico. A gramática é importante, a gente aprende aqui, você sabe que a gente aprende tudo certinho, mas aqui a gente procura sempre também, o Henrique é a prova disso, ensinar aquele inglês fora do livro. Claro, quando você, com certeza você passou por uma situação que teve que escrever, sim. Ali manualmente mesmo, sem ser digitado ali. Sim. Então a gramática ali correta, tudo certinho. Mas quem não sabe, gente, inglês de livro é uma coisa, é o gramaticalmente correto, certo? E na prática é outra. E na prática é outra. Você sai com uma base forte. É como o nosso português, você aprende as regras gramaticais todas certinho, mas na hora de falar, a gente fala o quê? Vamos agora não, vamos só quando o sol esfriar. Você não pode falar que o sol vai esfriar. E aí um ponto importante, só para fazer a conexão ali do inglês que eu utilizei lá e como que eu melhorei, como é que é legal entender. Lá é uma cidade muito globalizada, como eu comentei, então você tem que saber falar os diferentes inglês que tem ali entre as pessoas. Entendi. Você vai falar com um japonês, ele vai ter um inglês diferente de um brasileiro, que vai ter um inglês diferente de alguém que fala espanhol e etc. É bem legal. O que eu entendo que aqui na Washington você muitas vezes aprende o inglês com diferentes pessoas já nesse sentido para conseguir entender diferentes tipos de inglês também, né? Maravilha. Gente, bate-papo aqui com o nosso aluno Henrique. Em breve ele vai voltar, a gente vai ter com muito mais tempo. Ele vai estar com a gente também no nosso podcast, que futuramente eu já comentei sobre isso aqui no canal, mas
reforçando aqui, futuramente vai ter o podcast da Washington, onde vai ter muito mais tempo para você tirar mais curiosidades, bater aquele papo ali com a gente, colocar nos comentários aquilo que você quer saber, algumas coisas em específico, né? Henrique, obrigado pela oportunidade de aqui com a gente, muito bom ter você de volta, bom filho a casa torna, vai continuar aqui estudando para aprender cada vez mais e falar muito melhor lá fora. Sim, sim. Valeu, galera! Valeu.